Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje iremos falar sobre uma pequena animação do filme Divertidamente, intitulado de O Trauma de Riley. Toda essa história dessa animação seria uma continuação após o segundo filme. Após todos os acontecimentos do segundo filme e as emoções da Riley finalmente estarem se dando bem e conseguindo coexistir entre eles, coisas irão acontecer. Tudo se inicia com a Riley e seus pais. Eles estão em um tipo de viagem. Então nós vemos o Divertidamente da Riley. Nós vemos o Tédio e ele está comandando o monitor. Ele pergunta se eles já chegaram. O Tédio também acaba falando que está muito desconfortável ficar em cima do painel. Então nós vemos a ansiedade. Ela começa a surtar pensando que talvez eles tenham perdido a reserva do hotel por estarem demorando muito. O Tédio simplesmente responde dizendo que ele está entediado demais para pensar nisso. Enquanto isso acontece, nós vemos a Riley e ela está muito entediada, quase pegando no sono. Então nós vemos a raiva junto com as outras emoções, e ele acaba falando para eles pediram para o pai irem mais rápido com o carro, porque está demorando muito. Mas rapidamente o medo argumenta contra, dizendo que nessa chuva é perigoso, e a ansiedade concorda. A alegria aparece e ela diz para eles se animarem, porque eles irão chegar rapidamente antes mesmo que eles percebam. Mas nesse momento o medo vê algo. Ele rapidamente corre em direção ao painel de controle e toca nos botões, só que rapidamente nós vemos a Riley e o que está acontecendo. Novamente nós vemos as emoções, e elas estão todas olhando para o painel, só que a tela deles está totalmente preta. Assim, a alegria argumenta que talvez a Riley tenha pegado no sono, então todas as emoções percebem que o medo está paralisado ainda. Eles tentam movê-lo de alguma forma, só que ele continua parado, incrédulo. Então nós vemos o Tédio, e ele está se afastando de todos, indo atrás da inveja. A inveja que está bem no canto. Chegando lá, o Tédio pergunta para a inveja se ela viu alguma coisa, e ela diz, o que é aquilo? Nesse momento nós vemos um tipo de gosma preta subindo até eles. A inveja acaba falando que queria tocar naquela coisa estranha. Então o Tédio diz para ela simplesmente sair dali porque pode ser perigoso. Nesse momento, essa gosma estranha chega até o local, acaba quebrando o vidro e todos divertidamente ficam assustados. Nessa situação, infelizmente, o Tédio acabou sendo pego por essa gosma preta. Os outros até tentaram salvar ele, mas deu errado. Cada um foi saindo para um local tentando se proteger. A alegria, a tristeza e a raiva subiram as escadas. A vergonha tentou se pendurar nas memórias da Riley, enquanto a ansiedade e o medo ficaram em cima do teto. Já a nojinho e a inveja subiram em cima do monitor. A nojinho começa a gritar para que aquela gosma não encoste nela. Aos poucos, essa gosma vai chegando cada vez mais perto do monitor, ao ponto que quase toca nelas. Só que nesse momento, a vergonha vendo toda essa situação, decide tentar ajudá-las. Provavelmente a vergonha, mesmo com muito medo, acaba indo tentar salvar a nojinho e a inveja. Ele consegue pegá-las e tentar levar aonde os outros estão, mas infelizmente ele acaba ficando para trás. Nesse meio tempo, a ansiedade e o medo estavam juntos no teto e vendo tudo o que estava acontecendo. Eles acabam conversando um pouco, mas acabam não percebendo que o medo também está sendo levado, e ele acaba sendo o próximo. A alegria, percebendo toda a situação, grita para todos fugirem. Enquanto eles correm, a nojinho infelizmente acaba caindo. A inveja vê isso acontecendo e diz que não vai deixá-la para trás. Dessa forma, tanto a nojinho como também a inveja acabam sendo pegas. Vendo tudo isso, a raiva começa a ter um ataque, e ela começa a tentar lutar contra a coisa. Quando a raiva começou a lutar contra essa coisa estranha, essa gosma, ele acabou sendo pego. Enquanto ele estava sendo consumido, ele acaba avisando para a tristeza tirar a alegria dali. Então nós vemos a tristeza e a alegria, elas estão correndo juntas. A tristeza leva a alegria para um tipo de sala e tranca a porta. E nós vemos que no fundo tem essa coisa estranha da gosma tentando entrar. A tristeza então diz para a alegria pular a janela, mas a alegria diz que não vai deixar a tristeza de jeito nenhum.
Mas então nos é mostrado os pés da tristeza, onde nós vemos que estão presos por a gosma. Assim, ela diz que é melhor a alegria correr agora. No final, a alegria tenta salvar a tristeza, mas acaba sendo pega pela gosma. E então nós vemos a ansiedade, e só sobrou ela. E ela tenta pensar o que a alegria faria, até que ela encontra o telefone do tédio, que a gente sabe que é um tipo de controle para o painel. Então ele decide que vai tentar usar. Quando ele pega, ele acaba caindo no meio da gosma. Mas então ele acaba conseguindo apertar um dos botões que solta um tipo de música. E então o curta termina. Agora que já sabemos a história, vamos para a teoria. Toda se inicia com a Riley e os seus pais. Eles estão indo para um tipo de viagem em família, mas infelizmente acaba ocorrendo um tipo de acidente de carro. E nesse momento, a Riley acaba ficando desmaiada. E logo depois disso, um tipo de gosma preta começa a invadir a sede onde as emoções da Riley ficam. Eu acredito que essa gosma preta seja uma simbologia para o fato da Riley estar quase morrendo. Então talvez essa seja a quase morte dela. A gosma preta acaba pegando cada um divertidamente, um por um, só sobrando apenas a ansiedade, onde ela acaba conseguindo encontrar o celular que também é um controle para o painel e começando a tocar uma música. Eu acredito que seja um tipo de metáfora pelo fato da Riley estar quase morrendo. Assim, sobrando apenas uma emoção, a ansiedade sendo a última a sobrar, tenta salvar a Riley de alguma forma, apertando nos botões do controle, assim mantendo ela um pouco ainda viva. E possamos dizer um pouco consciente, porque estou deduzindo que a Riley vai sobreviver. Em um comentário fixado pela própria criadora e também escrito por ela avisa que a Riley sim sobreviveu e as suas emoções continuam bem. Sendo dessa forma, eu acredito que isso seja apenas uma simbologia pelo fato da Riley quase ter ido dessa para melhor, mas então uma das emoções acabou mantendo ela consciente. E esta é a minha teoria. Aqui nos comentários vocês podem deixar a teoria de vocês, já que obviamente a minha teoria não é absoluta. E bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para receber mais vídeos como esse. E também podem comentar sobre futuros vídeos que vocês querem aqui no canal. Mas bem, chega de blá blá e tchau!